Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Giovanni, nós estamos com o nosso quarto episódio do Cloudcast e hoje nós contamos com a presença do Benício, do nosso engenheiro de sistemas Eduardo Godoy e com a nossa especialista de área comercial Juliana. Tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Certo. Certo. Joia, então hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos aí da área de tecnologia, né? E eu tenho uma primeira pergunta para o Benício. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre VMware, né? Teve muita mudança de mercado aí nesse último ano. E, Benício, com essa mudança da VMware, adquirida pela Broadcom, nós estamos vendo aí uma busca de novos produtos de virtualização pelos clientes, por susto de mercado, por indecisões. O que tu vê como opção aí para os nossos clientes nesse novo cenário? Olá. Primeiramente, a gente precisa observar que a VMware ocorreu uma mudança grande, né, principalmente na aquisição ali com a Broadcom, mas a solução basicamente é a mesma. A Ju depois vai falar um pouquinho sobre os produtos em si, como foi simplificado o portfólio deles, né? Mas hoje, como principal, a gente nota nos nossos clientes uma visão para o Proxmox, né? Hoje a Vim já atende a Proxmox, na versão 12.2 toda a parte de backup já é realizada, né? A gente já tem clientes, laboratório e cliente já utilizando. Alguns clientes estão buscando ainda o Hyper-V, né? Voltando lá algumas décadas atrás. Hoje a Platinum já entrega também uma solução de hiperconvergência com a própria Nutanix, mas quando a gente fala a questão de custo, preço, valor em si, ela não foge muito da solução hoje entregue pela VMware. Claro que a topologia é diferente, mas esses são os principais, né? A Proxmox, para aqueles clientes que não são tão... Não possuem um ambiente tão crítico, é uma solução que vem sendo estudada, colocada em laboratórios, alguns clientes já utilizando ela, né? Já é uma solução também de alguns anos. É claro que sempre vem aquela questão do suporte técnico, né? E é algo que a gente não pode responder como que vai ser o suporte técnico, se não tem, se tem, né? Mas é uma solução hoje amplamente utilizada na escala, em formatos de clientes de pequeno a médio porte, é uma solução que vem entregando algo bem interessante para esses cenários. O Proxmox ele é uma solução free, correto, Benício? Correto. E existe hoje suporte pago para a Proxmox? Existe um suporte pago hoje mensalmente, anualmente, para algumas empresas específicas, né? Hoje entregando. Porém, são suportes que muitas vezes aqueles clientes que já estão com VMware preferem utilizar a ferramenta Office Center e continuar no mesmo formato. É claro que quando a gente fala de uma mudança de virtualização, de software para virtualização, a gente também nota um formato diferente, não só do suporte técnico, mas também do que o que é entregue junto com essa questão. Não é algo tão simples assim, né? Eu vou mudar toda a minha topologia para um Proxmox. A VMware tem uma gama de produtos muito grandes, vCenter, vSAN, vCloud Director, tem o NX, tem toda a parte de rede. Então, existem clientes que não conseguem no Proxmox utilizar tudo aquilo que atualmente utilizam com o VMware. E é uma mudança que tem que ser bem pensada antes de o cliente realizá-la, porque o core business da empresa roda geralmente em cima de um virtualizador, correto? Então hoje a maioria das empresas tem VMware. Para tu fazer essa migração para qualquer outro hypervisor, seja ele Proxmox ou Hyper-V, é uma mudança que tem que ser bem pensada a longo tempo, porque pode criar muito problema na área de infraestrutura do cliente. Tem muita coisa rodando, então é como se fosse trocar o motor de um carro com o carro andando, né? Justo. Isso, né? É justo. Hoje a parte de virtualização, principalmente quando a gente fala que a Platinum é uma empresa focada em data center, a gente observa em vários segmentos Hoje algumas empresas já mudaram, outras estão esperando, né? Deixaram a parte de sustentação de lado um pouquinho da VMware para tentar fazer algum laboratório de Proxmox, voltar para o Hyper-V, que a gente nota isso, mas o que hoje de real existe é uma indefinição, muitas vezes, do cliente por não saber como que está o formato da VMware atual com a Broadcom. E é nisso que a gente também vem auxiliar nesse episódio, as dúvidas, o que mudou, o que não mudou, quais os produtos, precificação, ficou mais caro, não ficou? Eu já dou um spoiler, né? Para muitos clientes não ficou mais caro, ficou mais em conta, mas é claro, vai depender de cada topologia, de cada cliente, de cada formato, o que ele utiliza. Esse é o principal, eu acho que é o principal objetivo desse podcast, apresentar esse cenário para os clientes que estão nos ouvindo e nos vendo também. E não importa para qual hypervisor o cliente vai optar em migrar, o importante é ele
saber que aquele hypervisor ofereça proteção de dados, ofereça que tenha compatibilidade com alguma ferramenta de backup, porque hoje ele tem o VMware rodando um Vim Backup, uma outra aplicação, né? E se ele for escolher um hypervisor que não tem backup, isso aí pode gerar muito problema para ele, porque ele vai ficar sem a proteção dos dados. Sem dúvida. Então é um item que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer qualquer tipo de migração. Então hoje nós temos alguns hypervisors que tem backup, né? Hoje a gente tem o Hyper-V, temos o Nutanix, temos o Proxmox, como eu dito, né? Então é importante o cliente sempre estar atento a essa particularidade, né? É importante também o cliente ter a consciência que a Plátano hoje ela não tem só uma bandeira, né? Sim. Hoje a Plátano nasceu com o VMware, né? Depois a gente comenta, veio o Vim, veio o Sentinel, veio a Rainforest, veio outra, a própria Nutanix, mas hoje a gente tem soluções não só para a parte de VMware, como sustentação, venda de licenciamento também, como também Hyper-V. A gente tem vários clientes hoje sendo sustentados em cima de Hyper-V, como do próprio Proxmox, né? Que a gente notou essa mudança, né, no mercado e, vamos trazer uma equipe, vamos formar uma equipe aqui dentro para que a gente possa levar para o nosso cliente algo mais tranquilo. É claro que quando a gente fala de suporte técnico do fabricante, o peso é muito maior, né? Então hoje, se possuímos hoje uma solução de sustentação de VMware, por exemplo, a gente chega até um nível de criticidade onde vai para a parte de engenharia do fabricante. E se a gente não possui esse acesso no Proxmox, isso dificulta um pouco a nossa sustentação. Claro. Mas hoje a gente possui soluções tanto para Proxmox, como Hyper-V, como Nutanix e VMware. Os 4 principais soluções de mercado, né, Giovanni? Perfeito. Falando um pouquinho agora de proteção, né, em cloud, a Plátano hoje ela é bastante reconhecida com a sua principal solução de backup, né, que é o Plátano Hot Storage Backup, ou resumindo, backup em cloud, né? E queria saber do Godoy, quais são os benefícios que a gente pode ter optando em fazer o backup em cloud, usando a cloud como uma aliada no armazenamento das suas informações. Certo. Primeiramente, queria dizer que eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho no dia a dia, né, na parte técnica principalmente. E acredito que a cloud, ela é um remédio para uma dor de cabeça muito forte hoje em dia, né? E a gente tem diversos benefícios em utilizar a cloud, né? Principalmente pensando sobre os pilares da segurança da informação, né? Quando a gente fala sobre confidencialidade, sobre integridade dos dados e disponibilidade, né? Muitas vezes para você garantir isso dentro da sua empresa, né? No ambiente on-premise, é muito difícil, muito custoso. Você precisa investir em equipe, precisa investir em equipamento, precisa estar sempre investindo em evolução tecnológica, né? Em capacitação das pessoas que estão dentro da tua empresa ali, para que elas estejam sempre alinhadas e sempre garantindo as melhores práticas e tudo mais, né? E a cloud, ela entra muito nisso, porque ela te oferece segurança. Então, pensando no Plátano Hot Storage, né, que é a cloud que a gente trabalha, a gente tem segurança em diversos níveis. A gente tem criptografia. A nossa cloud, ela utiliza uma criptografia hoje que é uma das mais difíceis, né, quase impossível de ser descriptografada, né? Ela tem diversas combinações, milhares e milhares lá. Então, é uma criptografia também que não só para o dado que está parado ali dentro armazenado, mas também o dado que está em trânsito, né? Então, mesmo se esse dado for interceptado por um terceiro, ele está criptografado e esse cara não vai conseguir entender nada do que está ali, né? Não vai conseguir tirar nada desse dado. E, além disso, a cloud conta com políticas, né, IAM, então a gente consegue configurar quem vai ter acesso, aonde essa pessoa vai poder acessar, o que ela vai fazer ali. Então, a gente tem essa minuciosidade de acesso. Isso é muito importante para a parte de segurança da informação, porque a gente evita que pessoas não autorizadas tenham acesso aonde elas não devem, né? Isso é muito importante. Tanto porque acho que a parte mais fraca da tecnologia não é a tecnologia em si, né? Quem está por trás. Então, você tirando o máximo possível de acesso do usuário, você tem uma camada mais de segurança. Isso a cloud também oferece. E pensando também em escalabilidade e flexibilidade, né? Então, cara, se eu tenho um repositório local que eu tenho 2 TB, eu vou armazenar ali durante um tempo e aí eu vejo que esse repositório está ficando cheio. E aí eu vou precisar comprar um outro equipamento, fazer uma aquisição, aí eu vou precisar de uma equipe para fazer a implantação disso, eu vou precisar de gente para cuidar. Então, isso dentro de casa, às vezes pode ficar muito caro. E na cloud
você não precisa fazer nada. Cresci aqui, eu vou crescendo exponencialmente e ela vai acompanhando o que você precisar, né? Isso é muito legal. E flexibilidade também, porque quando ocorre o contrário, você também não vai ficar com um equipamento ali que você não está usando dentro da sua casa, né? Então, eu precisei diminuir ali o meu uso. Cara, na cloud você pode fazer isso tranquilamente, né? Então, isso é uma coisa bacana também. E a evolução tecnológica. Então, evolução tecnológica porque a cloud, ela é voltada para isso, ela é especializada nisso. Então, ela vai estar sempre buscando melhorar o hardware, melhorar o software, melhorar a segurança. Ela tem pessoas capacitadas e treinadas lá dentro para só focar nisso, né? Enquanto você vai focar no seu negócio, né? Então, isso é muito legal também. Acho que essas são as maiores vantagens de utilizar a cloud aí para proteção de dados. E parece ser bem complexo e é fácil de gerenciar no dia a dia. Como é que funciona mandar o backup para a cloud, Godoy? Cara, assim, pensando em tudo que eu falei agora, né? A parte de configurar isso para o cliente, entregar para ele, já com as melhores práticas habilitadas, já fazendo teste, a parte de integrar com o sistema de backup do cliente ou da maneira como ele for usar é a parte mais fácil, né? Então, é bem tranquilo. Em uma hora ali, a gente consegue matar tudo, né? Claro que vai depender do cenário, vai depender do quão grande é o cliente, de como é o projeto, mas essa é a parte mais fácil. Ponto comercialmente falando, né, sobre isso que o Godoy está trazendo, sobre a elasticidade, né, o cliente pagando conforme o uso. E eu acho que um termo que eu costumo utilizar no meu dia a dia para o cliente é a imutabilidade, né, da gente entregar esse dado imutável em cloud, que nos nossos dias aí é o que tem de mais seguro quando a gente fala em ataque contra ransomware, né? Então, tudo isso dentro do nosso serviço de backup em cloud. Legal. E até uma dúvida que eu tenho é se hoje um parceiro, a gente fala muito de parceria na Platinum, né? Se hoje é possível ele ter um local, né? Uma área onde ele consiga entregar para cada cliente. Como que é esse formato hoje? Ou cada cliente é único? Ou ele consegue gerenciar tudo em uma única, num único painel, digamos assim, né? Como que a gente entrega, como que a Platinum entrega hoje o serviço de hot storage para o parceiro? Certo. A Platinum tem o nosso WSM, né? Que é o nosso portal onde a gente consegue cadastrar parceiros e esses parceiros vão poder cadastrar os seus clientes, né? Então, eles podem criar os buckets, eles que vão criar as contas, eles que vão criar os acessos, né? Configurar as políticas de IAM. É claro que a gente, prezando pela segurança, a gente sempre vai estar junto com esse parceiro, indicando para ele as melhores práticas, indicando para ele as melhores políticas para ele estar aplicando no ambiente e como gerenciar e tudo mais. Mas essa também é uma coisa bem, bem tranquila, né? Então, se um parceiro quiser entrar em contato com a Platinum e falar, eu quero ofertar a cloud de vocês para o meu cliente final aqui, tranquilo, em pouco tempo a gente consegue configurar o portal para ele já começar a estar utilizando. É importante salientar, né, que o atendimento ele é muito próximo do parceiro, que é o nosso cliente, mas também do cliente final, né? A gente quer entregar o que é de melhor no mundo, né? Um produto de ponta, com toda a segurança, mas com apoio técnico e comercial próximo, seja ele cliente final ou parceiro Platinum. Sem dúvidas. Giovanni, aproveitando, como que a Platinum hoje trabalha o cliente final, né? Quais são os diferenciais hoje de entrega, de suporte técnico, comercial, administrativo para o cliente? Sempre que um cliente novo chega na Platinum, no nosso CRM ali, a gente trata cada cliente de forma integral, né? A gente dá toda a atenção desde diretoria da empresa, o setor comercial ali, a gente sempre tem um gerente de conta, né? E a gente coloca também um engenheiro nomeado para auxiliar nesse projeto, porque por mais que seja um projeto de licenciamento, às vezes precisa do apoio da engenharia, né, Ju, para a gente dimensionar a melhor licença, o melhor formato de licenciamento, quantidade, recursos de cloud. Então, alocamos um time totalmente qualificado em todas as áreas da Platinum para atender aquele caso. E eu sempre falo aqui dentro, nos discursos internos da Platinum, que nós somos uma boutique tecnológica. Então, chega a empresa A com uma necessidade, a gente vai lá nesse negócio, né, e a gente faz o melhor ajuste, o melhor entendimento, a melhor customização para entregar um projeto. Então, o time é muito próximo. A gente gosta de sentar com a equipe do cliente para entender todos os requisitos, né, Ju? Sim. Porque se tiver qualquer tipo de falha no projeto inicial, na fase inicial desse projeto, né, que é uma fase de sizing, o projeto todo no final pode dar errado, Benício. Então, tem que ter uma atenção essencial, principalmente no início, né, quando é um projeto que envolve aí licenciamento, para o projeto ter sucesso no final. E o atendimento é a cereja do bolo da Platinum. A gente é reconhecido nacionalmente pela atenção que a gente dá em cada caso. Então, cada cliente é tratado de uma forma
com a sua importância necessária, né? E a gente nunca trata todo o cliente de qualquer forma. Então, o atendimento nosso hoje é... E eu, inclusive, estou em cima, né? Sempre eu estou acompanhando, não de uma forma de cobrar, né? Mas eu estou em cima para acompanhar, para ajudar, para apoiar. Às vezes eu dou até uns pitacos ali na área técnica, né? Às vezes eu lembro de alguma coisa de detalhe de engenharia, né? Mas eu sempre estou acompanhando para, no final das contas, o cliente estar feliz com o atendimento nosso, né? Ô, Ju, e quando a gente fala de engenheiro nomeado, isso é um diferencial competitivo no mercado, né? Total. A gente observa hoje muitas empresas simplesmente vendendo soluções, enfim, né? Part number, que a gente fala no final do dia, basicamente você procura hoje num site de pesquisa qual que é onde eu vou conseguir o vinho mais em conta. Simplesmente o parceiro apenas vende o licenciamento e não entrega, não consegue apoiar, né? E como que a Plátano hoje, com essa questão de engenheiro nomeado, como que ela se diferencia no mercado? É completamente diferente, né? Isso inicia bem lá no size inicial, né? Quando a gente tem aquele primeiro contato com o cliente, de entender esse ambiente, de ver se há uma necessidade de uma apresentação técnica, de uma demonstração, para que ele conheça. E esse engenheiro é o engenheiro que será o nomeado para dar todo esse suporte para ele ao longo de todo o período, que a gente sempre espera que seja o maior possível, que essa parceria seja fortalecida cada vez mais, né? Então, ter alguém que participou do processo, desde o início, que conhece esse ambiente, faz toda a diferença. É um grande diferencial. A gente tem vários cases, né? De quando a gente terminou ali, implementou, o cliente veio, nos procurou, nos trouxe esse reporte, né? Do quanto isso os deixa tranquilo para que eles foquem naquilo que eles fazem de melhor, né? Até mesmo, né? Quando a gente participa de algumas reuniões, economizar para o cliente muitas vezes, né? Porque muitas vezes o cliente não sabe onde ele quer chegar, né? Eu vou pegar a melhor versão de um software, mas se você não tá, vou dar o exemplo da Vim, né? Vou utilizar a versão Enterprise Plus, mas se você não tem algumas funcionalidades ou você não precisa de algumas funcionalidades, pode reduzir para Enterprise, para Standard, enfim. Sim. Eu acho que esse é um grande ponto da Plátano, né, Giovanni? Sim. Que é a possibilidade de escutar o cliente, entender o que ele precisa para entregar a melhor solução. Exato, entender a dor e qual é o melhor produto para aquela dor, né? Então, isso é importante, ter um acompanhamento, principalmente da engenharia junto com o comercial. Porque não dá para só o comercial, por mais que o time é altamente capacitado nos produtos, Sim. né? O Juliano e o Roberto, eles dominam todas as funcionalidades, mas às vezes tem um detalhe que o cliente não informa e que pode deixar o projeto caro. Então a gente entende, tu precisa de Enterprise, não precisa de Enterprise Plus, então vamos com essa licença, vai te reduzir em X% do custo do projeto, né? A gente acaba conseguindo auxiliar o cliente no final das contas, né? Legal. Ju, falando de atendimento, né, comercial, que eu acho que é a principal fase do projeto para ver se ele vai ter sucesso ou não. Quais são os fatores que você acha que pode onerar um projeto lá no final? A gente estava falando agora, né? Mas com a tua experiência de campo, aí, o que pode causar uma perda de um projeto por questão de budget do cliente? Pensando em um projeto comercial, eu acho que o início é extremamente importante. Primeiro, saber ouvir a necessidade do cliente, entender a dor dele e como que a gente pode trabalhar para que isso seja executado da melhor maneira possível, né? Então, a gente pensa assim num ambiente de proteção. A gente sabe que quando a gente fala na proteção de dados, o ideal é que o cliente proteja todo o ambiente dele. Esse seria o ideal. Mas, às vezes, financeiramente, isso não é possível. Então, assim, por que não elencar as máquinas mais críticas e iniciar um caminho de uma proteção de dados para que ele cresça, para que ele conheça a solução, para que ele vá nesse caminhar, né? E comece essa proteção, né? É um trabalho que é feito lá no início. Então, assim, eu sempre, quando estou iniciando um projeto com o cliente, eu tento entender onde ele está, aonde ele quer chegar e como que a gente faz para que isso aconteça, né? Para que torne isso financeiramente viável, para que o investimento que foi planejado, para que isso ocorra da melhor maneira possível, né? Isso tudo é no início, né? E quando a gente está começando, faz a diferença, né? E ter o nosso time técnico do nosso lado para auxiliar o cliente, para mostrar este caminho do ambiente de proteção, trazendo essa segurança técnica, faz toda a diferença. A gente fala muito, né, os vendedores da empresa, mas eu considero engenheiros de vendas na Plátano, porque o produto que a gente vende não é fácil. Sim. Uma venda técnica, né? Muito técnica. Especialista. Técnica. Então,
time comercial ali, os engenheiros comerciais, né, possuem muito conhecimento acerca dos produtos. Porém, em alguns momentos a gente precisa do apoio do engenheiro, né? Então a gente chama algum membro da nossa equipe para auxiliar através de alguma reunião técnica mesmo, né? Falando sobre o produto, mas muitas vezes fazendo uma demo, uma POC, né? POC nem sempre dá para fazer, pessoal, porque tem produtos que são complexos de tu instalar. O cliente às vezes quer POC de um ambiente de backup, mas a gente não vai botar um backup, uma POC lá no ambiente produtivo dele, pode causar algum tipo de problema, né, Ju? Então a gente recomenda o uso de demos. Nós temos um laboratório aqui altamente montado aí com todos os produtos do nosso portfólio, inclusive o time de engenheiros comerciais aqui tem acesso para demonstrar muitas vezes para o cliente, né? Então é uma parte fundamental da Platinum ter esse atendimento bem próximo e especializado na hora das primeiras reuniões. É interessante a gente já tentar matar todas as dúvidas no início do projeto, porque o início é a base, né? Você está começando ali pelas primeiras reuniões, o namoro com o cliente, iniciando nessas tratativas do projeto. Então, se a base começar errado, lá no final a gente perde o projeto ou ele... Até para não frustrar as expectativas, né, de ambos os lados, né? Sim. Porque a venda não é só um lado do vendedor tentando vender algum produto ou solução, mas a expectativa do cliente também receber, né? Eu fiz várias reuniões aqui com o Godoy no formato né, do nosso armazenamento Hot Storage para CFTV, e a gente observa que alguns clientes, pô, eu não sabia que existia, eu posso manter alguma coisa em casa, manter alguma coisa na nuvem. A gente fala um pouco de streaming ali, né? Então, essas reuniões técnicas, elas são especificamente ideais para aqueles clientes que têm uma noção da necessidade, mas não sabem até onde a ferramenta vai conseguir entregar, né? E aí, do nosso lado, a parte de engenharia consegue, em uma reunião ou mesmo, né, um laboratório, apresentar a solução e até onde essa ferramenta é ou não viável para o cliente. Eu acho que é um divisor de águas quando a gente fala de uma venda técnica, né? Você apresentar as funcionalidades que essa ferramenta possui. Funcionalidades, mas também opções de licenciamento. Hoje, falando de Veeam Backup, que é o nosso carro-chefe aqui, né? A gente tem vários formatos de licenciamento, então nós entregamos o que é melhor para o cliente. Às vezes o cliente tem dinheiro para comprar o produto no modelo tradicional, né, Ju, que é o VU, Veeam Universal License. Porém, às vezes o cliente não tem aquele budget para esse ano, e daí nesse ano ele precisa pagar mensal. Então a gente tem a opção mensalizada, que é o nosso Platinum Intelligent Backup, usando o VCSP da Veeam, né? Então a gente dá todas as opções disponíveis da nossa prateleira aqui para entregar o melhor projeto para o cliente. Eu sempre peço também, acontece muito no dia a dia, né? Os clientes já possuem o licenciamento Veeam, abrangendo ali todo o ambiente dele, utilizando no Enterprise Plus, né? E quando ele vai fazer aquela renovação, aquele valor fica extremamente alto, ele fica com dificuldade de conseguir. Então, a gente tem muitos cases de trazer esse cliente, entender a necessidade dele, ver se dá para, de repente, colocar uma edição na Enterprise, onde a gente vai conseguir reduzir o custo para que ele mantenha aquele ambiente protegido, para que ele tenha o apoio do nosso lado, né? Então, é uma proximidade muito grande, né? Eu costumo dizer assim que não são clientes, né? Vai muito além, onde a gente procura entender, procura mergulhar junto dele, né? E trabalhar, eu costumo dizer, eu sempre falo nas minhas reuniões, né? Nem além e nem aquém, né? Que seja para atender a tua necessidade. E o legal, né, agora a gente está falando de Veeam, por exemplo, é que quando a gente entrega um projeto ou um licenciamento, toda a parte da equipe técnica, né, já vai junto, né? Então, sim, você tem não só um licenciamento, como também, agora até um spoiler, né? Horas limitadas, né? A gente vinha falando sempre 2 horas por mês ou 12 horas, né? 1 hora por mês, 2 horas, 12 horas por ano. E agora a gente está pensando, não, peraí, a gente faz muito bem, por que não entregar horas ilimitadas? A gente já faz isso, né, no dia a dia. Então, é um ponto positivo também para que os projetos que saiam da área técnica para a área comercial já saiam bem desenhados, bem formatados, para que não ocorra problemas lá no futuro, né? Exatamente. Porque as horas técnicas serão nossas também. Exatamente, essa é a nossa segurança, né? Que ele foi iniciado corretamente e lá na ponta vai continuar dessa forma. Devido a esse atendimento inicial que atrai a atenção do cliente no início, né? Muitos clientes a gente acaba conquistando para vir para nossa base mensal, né? De suporte, gestão. Hoje a Platinum tem aproximadamente 70 clientes mensais, onde a gente faz a gestão, manutenção, o controle do ambiente, né? A gente monitora, o Godoy tá por dentro, né? A gente cuida de toda a parte de backup do cliente. Então, ele vem aqui, gostou do atendimento comercial, viu que o nosso time aqui é altamente capacitado tecnicamente. Por que não terceirizar? Porque a equipe é pequena do cliente. Hoje
isso é fato, né? As empresas estão enxugando a área de tecnologia, estão investindo muito em DevOps, em outras áreas, e a área de infraestrutura está diminuindo. Então, hoje, os clientes não têm condições de manter um especialista de backup lá dentro da empresa, cuidando do backup, ajustando o job, colocando máquina virtual, restaurando e principalmente testando o backup. Então, eles estão... a gente está conquistando esse cliente e a gente está fazendo essa gestão. E hoje a gente tem uma base aí gigante de clientes que terceirizaram para a gente. Eu observo muito, eu sempre gosto de fazer uma analogia, quando o assunto é tecnologia, com a área do direito, né? Os empresários, donos de empresa, muitas vezes não percebem que na infraestrutura, um profissional que cuida do backup, cuida da virtualização, cuida do endpoint, é generalista, não conhece a fundo cada produto. E na área do direito é como se fosse um advogado na área civil, outro na área trabalhista, né? Na área ambiental, são segmentos totalmente diferentes, né? Então, quando a gente pega um especialista, e a Plátano é especialista em proteção de dados, a gente já entrega para o cliente final uma possibilidade enorme de as melhores práticas do mercado, não só no Brasil como no mundo, estarem implantadas naquele projeto que foi vendido. Não só na área de advocacia, também medicina é bem usado, né? Tem especialista, clínico geral, cirurgião de, sei lá, neurologista, né? Então tem várias opções aí que... Psiquiatria. Muita coisa, né? É o formato onde o médico vai se especializar. São 2 ou 3 anos, eu não lembro bem a residência, né? Mas se especializa... E na área de texto, tu tem o melhor... Cada empresa tem o seu melhor, né? Nós somos bons na área de data protection. E a gente, dentro da Plátano também, a gente tem uma documentação riquíssima, né? Por todo esse tempo que a gente tá nessa área, né? Então, além da gente seguir as melhores práticas da fabricante e as melhores práticas do mercado, a gente também tem casos onde a gente encontrou a nossa melhor prática, né? Ou a gente, pela expertise dentro do mercado, a gente tem algumas coisas que a gente aplica e entrega para o cliente como um bônus, né? Como eu falei no episódio anterior, a gente resolve 99% dos problemas sem ir para fabricante, né? Porque exatamente. A base de conhecimento nossa tá absurdamente grande lá. Então, esse é um diferencial, né? Muitos anos, né? Muitos anos de experiência. Né? Muitos casos diferentes, muito conhecimento que vai sendo, né? Vai sendo aprendido ao longo dos anos, né? Então, tudo isso é um grande diferencial. E segmentos, né? Hoje a gente aplica muito conhecimento no setor financeiro, no setor de logística, por exemplo, é um setor que a gente vem crescendo. Seguradoras. Então a gente vem se especializando nas dores dos clientes para aquele segmento. Porque muitas vezes logística tem uma dor que eu vou lembrar agora, né? Para quem tem um Redex, quem tem a necessidade, por exemplo, de armazenar uma câmera por 180 dias, é diferente de um cliente de uma seguradora, né? Sim. Que as dores são totalmente diferentes. Então, quando a gente começa a entender um segmento e criar um pilar na área comercial para aquele segmento, a gente começa a entender melhor como funciona cada empresa. Né? E onde a gente pode atender da melhor forma, né? Ou criando produtos, soluções, criando expectativa técnica em si, né? Nos setores. Sim. Vou dar um exemplo agora de um cliente que a gente tem que diferente de muitos outros. Geralmente os clientes têm máquinas Linux, máquinas Windows, e esse cliente ele tem somente máquinas Linux. E existe um recurso dentro do Veeam Backup Replication que a gente, por exemplo, ele faz backup de um repositório X. Porém, para o tipo de máquina Linux que ele usa, não funciona. Então, a gente está tendo que pensar de uma outra maneira de como melhorar esse backup para ele, para que ele consiga utilizar. A ferramenta entrega, mas é uma coisa que é tão específica que a gente não encontrou nenhuma documentação. Então, a gente está criando um recurso novo utilizando o que a gente já tem, né? Então, para entregar para o cliente é o melhor cenário possível. E até mesmo por economia, né, Godoy? Exatamente. A gente pegou esses dias um cliente que estava consumindo muito Cloud Backup com o Plátano Hot Storage, e a gente identificou que poderia ser feito um ajuste nos jobs de backup para fazer com que ele reduzisse o consumo em cloud, acarretando em redução de custo na parcela mensal, né? Exatamente. Então a gente sempre está em busca de melhorias técnicas, ajustes, alimentando nossa base para fazer ele ficar feliz no final, né? E esse é um ponto importante, porque até monitorando o ambiente do cliente, muitas vezes, né? Porque a gente observa, todos os meses a gente tem uma reunião que
Tal cliente extrapolou um pouquinho a parte de nuvem, vai vir uma fatura um pouquinho maior. Vamos conversar com o cliente antes para entender o que aconteceu, né, Ju? Acontece 2 ou 3 clientes todos os meses, né? E a gente vai lá, conversa, não, esse mês eu apliquei uma rotina diferente de backup. A gente, não, realmente aumentou porque a empresa aumentou, mas a nossa preocupação de, né, no boleto lá, na fatura, não vi putz, não foi isso que eu... Não assustar ele quando chegar o boleto, né? Isso mesmo. A gente faz sempre essa proatividade antes de fechar o mês para entender se aconteceu alguma coisa. Isso nasce lá na área técnica, né? Que vai para o comercial e a gente consegue, de alguma forma... Proativo, né? Proativo. E não só na área técnica, a gente monitora constantemente na área comercial, né, Ju? Vencimentos de contratos com a Plátano, contratos do cliente com os distribuidores e fabricantes, porque muitas vezes o cliente ele tem vários lotes de licenciamento. Um lote vence em janeiro, outro em setembro, outro em outubro, 2 lá em novembro, né? O cliente ele se perde porque é uma informação complexa, né, Ju? E a gente criou um mecanismo interno da gente controlar no nosso CRM, nas nossas atividades do dia a dia, para chegar lá no dia do vencimento e ajudar o cliente a entender o que ele tem. O cliente ele não entende, é muito complexo. É muito complexo. Esses dias aconteceu o caso oposto. Ele foi procurado por um concorrente sobre um vencimento de contrato. E o cliente veio até mim, né, me questionando, Ju, mas tem mesmo esse contrato vencendo? Eu falei, não, teu contrato vence em 2025. Então, é um trabalho, né, para fazer juntamente com o cliente, de forma consultiva, próxima, com informação, né, tendo o nosso histórico de muitos anos com esses clientes, né? Então, é um trabalho a longo prazo. Eu acho que vou até me adiantar o que o Benício ia me perguntar, né? Nós somos Trusted Advisor, né, do cliente. Então, área técnica, área comercial, né, a parte de diretoria da Plátano, a gente está muito próximo do cliente porque ele precisa desse apoio. Na simples gestão do licenciamento dele, que parece ser simples, mas não é, né, Ju? Controlar esses vencimentos, né? Auxiliar ele no dia a dia com a equipe técnica, mas também aconselhar ele com outras ferramentas, né? Então, todo dia bate um cliente perguntando, vocês vendem Microsoft? Vocês vendem Fire? Vocês vendem antivírus? A gente não vende isso, porque o nosso nicho é focado em data protection, né? Mas nós construímos uma rede de parceiros na Plátano com esses 8 anos, e a gente consegue indicar o nosso cliente para o melhor parceiro que a gente tem. Então, a gente não vende o Windows, Microsoft, mas eu tenho um parceiro com excelência nessa área, né, Juliana? Então, a gente acaba direcionando para que esse parceiro possa atender, e a gente vai recomendar parceiros que a gente confia a ferro e fogo, né? Então, a gente trabalha dessa forma bem próxima com vocês, clientes, para poder ajudar em outras soluções de mercado, né, Ju? Sem dúvida, sempre. Falando da área de canais, Benício, com a tua chegada na Plátano, né, a gente fez com que esse produto que já existia aqui dentro, né, que é a rede de parceiros, criasse vida, né, criasse um nome. E ele já funciona há muitos anos aqui dentro. A Juliana mesmo já trouxe vários parceiros aí nesses últimos meses, anos. Inclusive, o maior contrato da Plátano hoje é baseado num cliente que veio através de parceiro, um cliente grande, né? Então, foi um esforço que a gente não teve muito, porque ele veio pronto do parceiro. Então, a gente resolveu com a tua chegada, né, batizar essa criança, né? Batizar esse programa. Hoje ele se chama Plátano Partner Network, né? Só um adendo. Pode falar. Esse cliente que veio através do parceiro, durante muito tempo a gente tentou entrar nele. Exatamente. Então, por isso que eu valorizo tanto esse programa de parceiros, né? Porque nos permite ter acesso a clientes que talvez a gente teria um pouquinho de dificuldade, né? E por essa proximidade com o parceiro, facilitou entrarmos no cliente. Então, é um cliente de um contrato extremamente importante para nós, né? E que veio através do canal. Exatamente. Então, é um programa que a gente tem que tratar com muito carinho, sim, porque envolve, né, o parceiro, envolve o cliente. E eu queria saber de ti, né, a tua visão é como que o nosso parceiro pode usufruir também dos produtos e serviços da Plátano. Hoje a Plátano observa, né, que o mercado está cada vez mais competitivo. É cada vez mais difícil colocar um comercial na rua, batendo porta em porta. Hoje não se responde mais um e-mail de prospecção ou um telefonema, né? É muito difícil. O parceiro, muitas vezes, ele tem no cliente a possibilidade de ter aquela proximidade, de conhecer o cliente. Ele pode ser um fornecedor, muitas vezes vende telecom, vende storage, vende servidores em si, e enxerga na Plátano uma oportunidade de fechar um ciclo, né? Hoje a gente tem 3 formatos que a gente acabou montando, mas que já existia. O formato de Finder, um formato de canal e o formato de revenda. E esses formatos, eles são interessantes porque, dependendo a ideia do parceiro em si, a Plátano vai ter um formato para entregar. Ou ele pode ser um Finder entregando um
comercialmente um cliente para nós, né? Para a equipe da Ju trabalhar. Então ele vai ter um comissionamento recorrente ali em cima do projeto. Ele pode ser um canal onde ele compra da Plátano e revende esse serviço para o cliente. Às vezes a gente não aparece, 100% white label. Ou ele pode ser uma revenda. A revenda eu acho que é muito interessante, principalmente para as empresas de TI, que vão nos distribuidores, muitas vezes grandes, e não conseguem ter um suporte técnico para entregar um Vim, entregar um VMware, entregar uma camada de Reinforce. Então, a Plátano hoje faz todo esse apanhado de soluções, né? Entrega muitas vezes white label para o cliente final, digamos assim, e o parceiro ele tem um comissionamento. Então, se ele traz 1, 2, 3 clientes, ele vai, né, tipo uma galinha, né, com ovo ali, vai colocando um ovinho, daqui a pouco tem uma dúzia. Então, essa é a nossa ideia, de fortalecer o parceiro, ser estratégico para o nosso parceiro. Esse é o principal fator de diferenciação no mercado, né? E, claro, levando preço, levando equipe técnica, entregando um produto, uma solução pronta para ele. Basicamente, o parceiro entra como um representante comercial da Plátano e, claro, né, conforme o sucesso do negócio, ele tem todo o aparato ali de comissionamento que a gente acredita que vai fazer ele, em outras oportunidades, levar o nome da Plátano. Importante destacar, Giovanni, Ju, Godoy, quando a gente olha para o mercado, a gente está 8 anos falando de proteção de dados, a gente não tem uma perda de dado, a gente não tem 1 giga que a gente perdeu em algum cliente, né? A gente vai para os sites de relacionamento, tem às vezes alguns concorrentes falam, tem 3, 4, 5 mil clientes. Ninguém consegue atender 5 mil clientes, né? De forma humanizada, né? Tu entra em um cenário que você é mais um, no 0800 de uma empresa. E quando a gente olha para o cenário da Plátano, a gente vai no Reclame Aqui, no consumidor.gov, não ter uma reclamação lá é algo muito importante para nós. E a gente leva isso para o parceiro. Então, o parceiro, quando leva uma solução da Plátano, leva uma solução completa, não só de licenciamento, como também uma solução de tecnologia e engenharia, principalmente. E a gente observa que esse filho nasceu há muito tempo, mas agora ele está começando a dar os resultados, né? Com o NJ, com a própria apresentação, com um contrato específico, né? Eu acho que um outro ponto importante, quando você procura um distribuidor, você fica amarrado num contrato. Você tem que bater metas, você tem que vender tantas soluções por ano. Conosco, não. A ideia é que, olha, a gente tem um contrato, eu não quero que você anuncie meu produto, os preços para o mercado, né? Porque é a questão de compliance, mas você está livre. Você pode entender que o nosso cenário, a nossa solução vai entregar em algum cliente algo diferenciado. E ele pode ser parceiro de outra empresa, como Dell, como Microsoft. A ideia é ser um aliado para o parceiro que está na rua e que tem autoridade em cima dos clientes. Sem amarração, né? Sem amarração. Porque quando a gente fala contrato, tem alguma coisinha ali que vai me amarrar, né? Não existe nenhum tipo de amarração. E esse é até uma pergunta que eu tenho para a Juliana. Quando a gente fala de Plátano, a gente leva... temos um contrato com os clientes, mas são 12 meses, 24 ou 36? O nosso contrato não tem fidelidade. Isso é um ponto importante. Nosso contrato não tem fidelidade. O nosso relacionamento é construído numa forma próxima, numa forma técnica, mas sem fidelidade. O cliente hoje é livre, então, de escolher a Plátano ou escolher uma outra empresa. E a taxa de churn é extremamente baixa, né, Ju? Em 8 anos, a gente perde em média 1 cliente por ano. E quando acontece alguma coisa muito grave com aquele cliente, por exemplo, pandemia, a gente perdeu. Sim. Ou falência, exatamente, né? Alguma crise financeira, mas São assim... casos extremamente pontuais, né? Pontuais. A gente tenta investigar, tentar ver o que aconteceu, mas é alguma coisa que não está no domínio, no controle da Plátano, né? Então, é extremamente baixo e a quantidade de feedback que a gente ganha, às vezes, do nada o cliente fala, né, Ju, o fulano, o André, o Godoy ali me atenderam muito bem. Eu já escutei do próprio time comercial, olha, a Juliana, sensacional. E tá aí, né? Sempre que entra um cliente novo, a gente consegue criar uma relação de muito tempo com ele. Sejam os clientes recorrentes que nós temos, ou os clientes que são transacionais, que vêm uma vez por ano renovar ou comprar uma licença, né? Então, a nossa base cresce cada vez mais, né? Cada dia mais, e devido ao atendimento personalizado e os produtos de qualidade que a gente presta, né? E a questão do Plátano Network também, do Partner Network está aumentando e a gente recebe muito feedback dos clientes devido ao atendimento bem próximo, né, que a gente tem. Godoy, variável da maldade é algo que pouco aparece, né, nos sites, nas calculadoras de nuvem pública, mas elas existem, né? Defina isso, nos ajude a entender o que é variável da maldade. Variável da maldade ou o pacote da maldade, né? Como a gente fala.
basicamente alguns custos, né, algumas cobranças que grandes clouds públicas, né, não só grandes, algumas outras também que adotam esse formato de cobrança, que é o seguinte, primeiro ela te atrai com um valor legal ali que você vai pagar por giga de armazenamento, né, você fala, tá barato, muito, muito bacana. Aí você entra, vai lá, coloca seus dados, e aí se você não leu lá a política deles total, você vai ver que a sua cobrança não vai bater com a quantidade que você está consumindo. E aí você vai ler o que está escrito lá, tem umas letrinhas miúdas ali que eles vão que vai estar dizendo que você vai ser cobrado por requisições computacionais, né? Que são as APIs. Então, como na cloud tudo é via API, todas as APIs, todos os recursos computacionais que você utiliza lá dentro vão ser cobrados também. Então, sempre que você armazena um dado, você vai estar pagando pouquinho, alguns milésimos de centavos, mas vai estar pagando. E quando você retira o dado também, quando você precisa deletar um dado, quando você precisa transferir um dado até de uma cloud pública para outra, por exemplo, ou quando você precisa trazer ele de volta, ou quando você precisa até fazer uma consulta. E dependendo da cloud ainda, elas têm até alguns custos internos. Então, se você precisa movimentar de um bucket que está, por exemplo, dentro da AWS no Brasil, para um bucket que está na AWS dos Estados Unidos, você acaba pagando também taxa de requisição. E aí, quando você pensa nisso para um nível de backup, acaba que vai ser uma conta que, primeiro, você não vai ter uma previsibilidade, e vai ficar muito caro, porque você vai estar precisando enviar dados todos os dias. Você está todo dia armazenando dado novo, você está todo dia precisando de alguma informação, todo dia deletando dado. Então, isso, no longo prazo, você tem algo que é quase praticamente imprevisível e também algo que acaba sendo muito custoso, né, no final, pesa no bolso. E essa é uma vantagem que a Platinum Hot Storage tem, né, que a gente não tem esse custo de API. Então, pensando na Platinum Hot Storage, o que você vai gastar é apenas pelo seu consumo. Então, simples assim. Simples assim. Se eu tenho 2 teras, eu vou pagar 2 teras. Acabou. Eu posso ficar de 5 em 5 minutos mandando dado, tirando dado, mandando dado, tirando dado. Sim. Consultando o tempo todo. Isso não vai ser cobrado. É simples assim. Os famigerados put, get, list. Exatamente. Geralmente os clientes até perguntam, é isso? Eu falo, simples, é simples desse jeito. Só isso também, né? Mas só é isso. Legal. É simples assim, é dessa maneira. E é o que a gente, comercialmente, é o que mais acontece no meu dia a dia, é o caso ao contrário. Clientes que estão amarrados em contratos, que têm o dado numa camada fria, que o dado não está disponível, e tudo isso com o nosso serviço é o oposto, né? Isso. Isso é importante destacar, né? Sim. O que seria o frio e o quente? Porque muitas vezes a gente está concorrendo com Exato. empresas que, mas os centavos da outra empresa é muito mais em conta. O que é o... E a disponibilidade desse dado, né? Isso, o Ele que é o frio e o 100% quente? disponível. Porque quando o dado é um dado hot, por exemplo, a gente fala que ele está numa camada hot, Platinum Hot Storage, ele tá no nome, né? Aham. O seu dado está sempre no hot, então eles estão sempre acessíveis. Você Altamente sempre A qualquer disponível, momento. né? A qualquer momento que você precisar, você consegue recuperar eles o mais rápido possível. Não tem nenhuma limitação, né? Porque o dado frio, ele tá numa camada mais fria, numa outra cloud de grife, né? E até a requisição para tu tirar o dado do local frio pro dado hot, pra área hot, é cobrada. Então, Demora. E demora, E demora. exatamente. E tem custo, demora, e no nosso lado aqui ele tá sempre disponível. Por exemplo, dentro da AWS, ou da Azure, por exemplo, eles têm a camada que é o archive, que eles falam, né? O archive, dependendo do caso, às vezes você vai demorar um dia para esse dado estar disponível para você recuperar. Uhum. Então, São fatores que geralmente... Glacier, né? Geralmente não é levado em consideração, né? Pensa, eu tô na cloud, tá tudo bem, né? E é Mas altamente importante, Godoy, falar que a nossa solução é uma solução VMware, ou seja, ela é homologada para trabalhar com a Vim, homologada para trabalhar com mais de 27 soluções de backup do planeta. Então, não é uma solução amadora, uma solução artesanal que a gente colocou dentro de uma salinha ali cheia de disco. Não tem nada disso, tá? São soluções robustas, homologadas pela fabricante, que possuem todas as certificações de facilities, de designs que existem aí no planeta, né? Tier 3. Então, uma solução altamente segura, né, Godoy? Dá exatamente. para o cliente ficar tranquilo que não tá em... Exatamente. E eu tinha esquecido até de comentar, ainda bem que a Juliana tinha comentado também, a questão da imutabilidade, né? Aham. Então, existem clouds públicas grandes, gigantes,
que não tem imutabilidade. Hoje, isso é uma coisa grave, né? E a Platinum Hot Storage te entrega isso. Então, e ela te entrega, além disso, ela te entrega uma gestão da imutabilidade dentro do próprio console. Então, você consegue definir dentro do teu console, mesmo que você não tenha um gerenciador de backup propriamente dito, só de você colocar um dado lá e esse bucket for imutável, você consegue definir dentro do próprio console da Platinum Hot Storage quanto tempo esse dado vai ficar imutável. Isso é bem legal. É um recurso a mais, né? E outro, você não paga mais por isso, né? Você não paga mais por paga isso. mais, e é o mesmo engenheiro Platinum nomeado cuidando do backup local on-premise e o backup em cloud, Exatamente. né? Correto, Godoy? Exatamente. Não precisamos ficar ligando para um para outro para tentar resolver algo, né? Godoy, continuando o assunto aí de proteção de dados, que é o foco desse podcast hoje, né? Existe uma boa prática para a gente configurar a frequência de backup do nosso cliente, tanto local quanto em cloud? Existe uma receitinha de bolo? Como é que funciona isso aí? Não, não existe uma boa prática propriamente dita, né? É claro que existem práticas de mercado que alguns clientes adotam. Então, quando a gente fala em frequência de backup, né, na quantidade de vezes que a gente vai fazer backup, tudo vai depender da necessidade do cliente. Então, existem clientes que têm que seguir... A legislação? Isso, algumas legislações específicas, tem que seguir alguma ISO, tem que seguir alguma coisa maior, auditorias, né? Algum órgão regulatório sobre aquele tipo de mercado. Tá. E aí ele vai ter necessidades especiais dentro desse contexto. Então, ele vai fazer uma frequência de backup diferente, vai ter uma retenção diferente. E para clientes que não têm uma necessidade de seguir um órgão, alguma coisa desse tipo, né, regulatório, a gente sempre busca sentar com o cliente, ver o recurso que ele tem disponível. Então, o teu sizing é esse. Então, você tem tanto de dado, e você vai consumir isso em tanto de tempo. O teu recurso é esse. É melhor você fazer backup local e manter durante 7 dias local e 30 dias na nuvem. A gente vai trabalhando com ele até chegar no cenário mais adequado ao que ele precisa. Né? Exatamente. Então, o cenário ideal, onde ele, a princípio, se ele não tiver condições, não vai precisar investir em recurso para dentro de casa. E também, se ele não puder usar a cloud, por exemplo, a princípio, a gente tentar pensar em possibilidades dele fazer backup somente das VMs mais críticas, dele fazer backup de um diretório crítico, que seja. Porque é melhor a gente fazer um backup de algo crítico e, se der algum problema, ele conseguir recuperar, do que ele não fazer nada, né? Cada caso é um caso, né? Cada A gente caso tem é um que caso. tratar... Então, a frequência, o tempo que ele vai manter de retenção, o tempo de imutabilidade, tudo vai depender do caso específico do cliente e de qual a necessidade que ele tem, né? E isso tem que vir do cliente, né? Não é Exatamente. a Platinum que vai chegar lá, Benício, e falar assim, vamos deixar 14 dias aqui, 20 em cloud, né? Isso aí depende da política interna do cliente, né? Das premissas dele para... E se o cliente não tem uma política interna definida, a gente ajuda ele a definir. Ótimo. Construir isso. A ISO 27000 pode ser empregada. Uma referência. Uma ali, né? referência bem utilizada. A gente pega as boas práticas, né? A gente estuda, né, toda essa documentação, a gente pega até por base do que a gente já tem nos outros clientes, né? Chega um cliente novo hoje do ramo financeiro, que é muito forte na Platinum, atender bancos e cooperativas. A gente repassa o que a gente usa para ele ter uma noção do que poder usar, né? Então, é muito importante essa ajuda da Platinum para a construção dessa política, né? Ô Godoy, existem algumas ideias de dados quando a gente está em nuvem pública, a Microsoft, algo nesse sentido, que tudo está seguro e é tudo responsabilidade da nuvem em si. E a gente entende que nas letras miudinhas do contrato existe uma questão de responsabilidade compartilhada. O que seria essa responsabilidade compartilhada? É do cliente, é da Platinum, é da nuvem pública? Então, Benício, como você falou, né, existe um imaginário popular, né, da maioria das pessoas de que se meu dado está armazenado num bucket da AWS, se eu tenho uma VM na Azure, se eu tenho um tenant do 365, por eles estarem dentro de uma grande cloud pública, né, eles estão seguros. Mas isso é uma coisa que está escrita ali no termo de responsabilidade compartilhada, que a cloud pública, ela vai te oferecer disponibilidade, ela vai te oferecer o recurso computacional, ela vai te oferecer
ela vai te fornecer o funcionamento e fazer com que tudo funcione para que você consiga utilizar aquilo lá. A infraestrutura. A né? infraestrutura, exatamente. Porém, o seu dado é responsabilidade sua. Então, a gente vê, eu recebo direto, né? Eu sigo alguns canais que reportam problemas de segurança que são encontrados, ataques a caixas de e-mail, ataques a VMs por meio de brechas, né? Dentro de alguma cloud pública que foi encontrado. Então, a gente vê direto isso. E a cloud pública, ela não vai se responsabilizar se você está usando, por exemplo, uma VM lá dentro e você faz o backup você faz o download de um arquivo malicioso e roda e pega um ransomware lá dentro. Isso é responsabilidade sua. Então, é importante que o cliente tenha essa noção e que ele consiga, que ele procure maneiras de proteger esses dados, né? E pensando nisso, a Veeam, ela tem alguns produtos, né, que fazem esse tipo de proteção específica para produtos que estão em cloud. E produtos, esse tipo de proteção nativamente, né? Então, a gente vai ter o Veeam for AWS, vai ter o Veeam for Azure, vai ter o Veeam Backup for 365, que são produtos que eles são projetados para trabalhar diretamente e nativamente com a nuvem, sem que haja cobranças a mais sobre esse backup, né? Você vai trabalhar nativamente lá dentro. Então, você vai pegar uma máquina dentro da cloud e vai armazenar ela no backup dentro da cloud. Num bucket com imutabilidade, por exemplo. Então, você garante um nível a mais de segurança para que aquele dado esteja protegido e caso você tenha algum problema, pegar um ransomware, por exemplo, você consiga recuperar ele da maneira mais rápida possível. Isso vai a favor do que a Veeam fala do licenciamento, né, Ju? Hoje o licenciamento Veeam, ele é universal, portátil. Exatamente. Então hoje você pode proteger as suas máquinas virtuais on-premise, no teu VMware, por exemplo, e armazená-las numa Azure da vida e inclusive até subir essa máquina virtual restaurada numa Azure, né, Godoy? Isso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a cloud híbrida, né, que é como a gente chama. Então, se você tem um produto por trás, como o Veeam Backup Replication, você consegue integrar ele com todas as clouds que tiverem disponível, né, um appliance Veeam for Cloud, e você consegue ter essa flexibilidade de pôr o dado onde quiser. Colocar o dado onde você quiser. E da mesma forma que você salva essa máquina virtual que eu dei de exemplo local e sobe numa AWS, numa Azure, você também tem que ter essa noção de que tem que proteger o dado lá na Azure. Exatamente. Porque lá a responsabilidade é tua, né? Exatamente. A infraestrutura o provedor provê. Porém, o backup, não importa onde ele esteja, ele é de sua responsabilidade. Exatamente. Inclusive, se você botar ou não imutabilidade, se alguém lá deletar o dado, se não tiver imutabilidade, a culpa é do usuário, do cliente que está usando sem a imutabilidade. Porque a cloud, ela te oferece o recurso para você fazer isso. Sim. Se você faz ou não, aí é uma decisão sua, né? Perfeito. Ju, nós lançamos aqui dentro da Plátano um produto novo aí chamado Plátano Intelligent Backup, né? Tem muito cliente utilizando, muito cliente questionando como que funciona, né? Descreva aí brevemente pra gente, para nosso público entender como que funciona o Plátano Intelligent. O Plátano Intelligent Backup é toda a gama de produtos Veeam, das soluções Veeam como serviço. Não só as soluções Veeam, né? Os produtos que nós ofertamos, Plátano Hot Storage, a gente consegue empacotar e entregar tudo isso para o cliente como serviço com o nosso suporte, que eu sou fã, eu sou suspeita em falar do suporte da Plátano ilimitado. Então, tudo isso para que o cliente foque naquilo que ele tem de melhor e deixe que a gente cuide, né, de todo o ambiente de backup dele, de toda essa disponibilidade. Então, os nossos produtos, a gente fala aqui na nossa boutique, como você citou no início, né, de colocar exatamente. Então, se o cliente tem 10 máquinas virtuais, 2 servidores físicos, se ele vai utilizar o Veeam One ou não, o licenciamento como serviço te permite quebrar tudo isso, te permite diversificar e colocar exatamente a tua necessidade, né? Então, tudo isso ali dentro do Plátano Inteligente Backup. E é possível mesclar, né, produtos. Eu tenho, por exemplo, 5 VMs na AWS, Sim. 8 na Azure, 4 local, 4 notebooks da diretoria da minha empresa, quero fazer proteção. Sim. E quero fazer isso aí armazenado em cloud. É possível? É possível e de forma elástica, sem nenhum aporte inicial de grande valor. Você consegue pagar isso conforme o teu uso, com o nosso suporte embutido. Então, é um grande diferencial, né? Poderíamos dizer, então, que a Plátano hoje pode oferecer a solução de terceirização de proteção de dados completa para o cliente. Sem dúvida. Legal. Godoy, como que eu mantenho meu backup protegido e seguro?
Que bom que você perguntou, Giovanni. Primeiramente, a gente tem que aceitar que não existe 100% de proteção. Então, não importa o que você faça, você nunca vai estar 100% protegido. Se você pegar seu servidor, colocar ele dentro de um cofre, colocar ele no meio de uma montanha, protegido por um monte de guarda, esse backup não vai estar 100% protegido. Pode acontecer algum desastre natural, a montanha cair em cima dele e você perder esse dado, né? Só que quando a gente pensa em proteção de dados, a gente pensa em camadas de proteção e em tecnologias e boas práticas que a gente pode utilizar para proteger esse dado. Então, pensando na Plata, né, num cenário onde a gente vai entregar para um cliente uma solução de proteção de dados, a gente pode imaginar um cenário. Então, eu vou citar algumas boas práticas, né, num cenário onde a gente vai aplicar a proteção de dados para o cliente. Então, primeiramente, a gente vai configurar, né, o nosso console, que vai ser o nosso orquestrador, que é o Vim Backup Replication, que vai ser responsável pela orquestração dos backups, né, do meu dado. Então, a gente vai criar primeiro um servidor, um Vim Server, vai instalar o Vim Backup Replication e a gente vai manter esse servidor isolado. Então, a gente não vai acessar, mas ele vai delimitar o máximo acesso possível a esse servidor. A gente vai criar um console numa outra máquina. E aí, esse console a gente vai apontar para o nosso Vim Backup Replication e nesse console a gente vai criar os nossos jobs de backup, né? Mas antes a gente tem uma outra camada, que é a camada do múltiplo fator de autenticação dentro do Vim Backup Replication. Então, com o múltiplo fator de autenticação, a gente impede que mesmo que um atacante tenha acesso às minhas credenciais, ele vai conseguir ter acesso ao meu console. E a partir disso, a gente vai criar um job de backup. E nesse job de backup eu consigo definir para que ele mantenha os meus backups criptografados. Então, ele vai aplicar a criptografia tanto para o backup que estiver local, armazenado no meu storage local, quanto para o backup que for enviado para qualquer outro lugar, né? Além de aplicar isso, a gente vai pensar também aonde que a gente vai armazenar, né, esse backup. Então, pensando nisso, a gente pode utilizar alguns storages, como por exemplo o Exagrid, que são específicos para isso e que são um storage que tem a feature da imutabilidade. Então, a gente pode aplicar imutabilidade para ele, que a imutabilidade vai garantir que, mesmo que seu atacante consiga o seu duplo fator de autenticação, consiga a sua credencial, tenha um usuário administrador, tente deletar teu backup, ele não vai conseguir. Então, a gente tem mais uma camada. E a gente pode também pensar num backup offload, um backup fora de casa. Sim. Porque, por mais que eu tenha um Exagrid dentro de casa, pode ser que pegue fogo no meu escritório. Então, a gente mantendo ele fora de casa, a gente vai mandar para uma nuvem. E dentro da nuvem, pensando em nuvem, a gente vai pensar no Plata Hot Storage, a gente vai ter também duplo fator de autenticação. Então, todo mundo que for logar vai ter que utilizar o duplo fator de autenticação. A gente tem também a criptografia por parte da nuvem. Então, todo backup que tiver lá vai estar criptografado. A gente tem as políticas de IAM, né? Então, a gente vai aplicar essas políticas para o backup ali dentro e vai restringir o acesso a poucos usuários e cada usuário vai fazer X coisas, né? E a gente vai também aplicar imutabilidade na cloud. Então, a gente... pensando assim, seria um cenário perfeito somente pensando no Data Protection. Mas aí a gente pode pensar também no meu ambiente, a gente tem um XDR como SentinelOne, a gente tem um cofre de senha também. Sim. Então, e também da gente ter a consultoria da Platinum, por exemplo, sempre indicando as melhores práticas. Para quem for trabalhar com esse backup dentro do cliente final, tomar alguns cuidados para que informações sensíveis ou tarefas sensíveis sejam executadas da maneira incorreta, né? Somente um apocalipse para fazer pegar um dado aí, né? Dessa forma. A gente constrói um castelo cheio de barreiras, né? Camadas para proteger o dado, né? A gente vai criando diversas
Quase impossível, né? Por isso que é Exatamente. tão Então, importante aquela reunião inicial, aquele size inicial, saber onde o cliente está, onde ele deseja chegar e o que a gente precisa fazer para ir construindo essas camadas, né? Porque às vezes quando ele vem, nem sempre é possível chegar e colocando a cloud, Sim. né? E aí a gente vai dando um passinho de cada vez rumo. É o caminho né? da evolução, Exatamente. né? A Até maturidade. chegar- Exatamente. maturidade, né? Isso aí. Até chegar na excelência. Ju, vamos falar um pouquinho sobre VMware. Ai, meu Deus. Existe no mercado uma dúvida, as pessoas perguntam, os clientes querem saber o que aconteceu. A Broadcom acabou adquirindo a VMware no ano passado, mudou muita coisa, né? É claro que muitos clientes optaram em continuar, alguns clientes optaram em não seguir e alguns clientes optaram em nem escutar o que aconteceu, né? Então eu queria que tu resumisse um pouquinho dessa mudança para a Broadcom, o que aconteceu, os pontos positivos e negativos, né? E o que a gente aguarda para os próximos passos, né? O que está ocorrendo atualmente nesse cenário? Bom, a VMware, por si só, ela já vinha nesse caminho de subscrição. Já era algo que era falado dentro da VMware, né? Porém, nunca foi colocado de forma prática, né, em ação. E ali em dezembro de 2023, a Broadcom adquiriu a VMware e houve toda essa mudança. Então, sim, hoje o cliente não consegue fazer a renovação do licenciamento dele perpétuo. Sim, ele não consegue comprar novas licenças na modalidade perpétua. Isso não é mais permitido. Não existe. Isso não é mais permitido. Em nenhum formato de exceção. Isso não existe dentro hoje, né? Estamos falando de hoje. Isso não existe mais, essa possibilidade. Porém, eu sempre costumo falar para os clientes que não tem como a gente escrever na pedra de que o ambiente dele vai sofrer um aumento. Porque cada caso é um caso. Né? Nós temos cases dentro, né, do nosso portfólio, dos nossos clientes, que foi feito um trabalho para que o cliente não fosse onerado. Então, existiram clientes com aumento? Existiram. Mas também existiram clientes que tiveram diminuição e existiram clientes que não tiveram mudança, que é o mesmo valor que ele investiu no ano passado, por exemplo. Então, cada caso é um caso, não tem como a gente ter isso como uma verdade absoluta. Hoje, o formato do licenciamento é considerando, a gente precisa entender esse ambiente, quantos hosts o cliente tem dentro de casa, quantos processadores físicos e quantos core cada processador físico. Além disso, é importante a gente entender o que ele utiliza da tecnologia VMware, porque o novo licenciamento ele permite justamente isso, você fazer o dimensionamento correto, o que antes não era permitido. Então, assim, a gente também pegava muitos casos de clientes com o melhor licenciamento da VMware, que tinha todas as features e ele não utilizava. E o novo licenciamento permite quebrar justamente isso. Então, nem tudo é o apocalipse, nem tudo é o caos, né? Tem ali todos os casos, o importante é trazer isso para que a gente auxilie, para que a gente entenda e veja o melhor caminho. Hoje eu vejo muito aquela questão do combo, né? A VMware saiu de 500 produtos para poucos produtos, né? Digamos, ela uniu muito, né? Tem vCenter, vSAN, vCloud Director, que agora mudou um pouquinho de nome também, tem a parte de rede da VMware. Então, hoje, quando a gente fala de licenciamento, também tem uma união dessas soluções, né? Sim, foi extremamente simplificado. Para o cliente na ponta, ficou bem mais simples fazer esse licenciamento. Uma das soluções que eram adquiridas por fora ali, né? Que tinha um alto custo, hoje já vem embarcado, que é o vCenter, independente da licença que o cliente caia, o vCenter já está embutido. Então, assim, existem pontos extremamente positivos, né? Um suporte production, são fatores, assim, que precisam ser levados em consideração. Inclusive, acesso a produtos que antes eram impossíveis. Exatamente. Né? Então, NSX, por exemplo, NSX. Eles criaram addons ali que, conforme o licenciamento que você opta, você Já ganha... tá embarcado. Já está embarcado, né? Então, muita empresa que queria usar o NSX e não adquiria... vSAN, exatamente, que hoje vSAN Hoje não, já é um bom tempo o padrão de mercado usar vSAN, né? E antes, alguns clientes não podiam usar pelo preço, né? E hoje já vem embarcado nesse bundle, nesse Exatamente. pacote. Então, assim, a mudança gera um medo, né? Nas pessoas em qualquer esfera da vida, né? E a VMware, ela se adequou ao mercado. Então, o mercado está indo para essa área de subscription. Só que a VMware, no modelo antigo, na gestão antiga, ela estava empacada, né, Ju? Sim. Ela não queria, eu não sei o que aconteceu, ela não queria virar a chave para subscription. E a Broadcom fez de uma forma que ela tirou o band-aid de uma vez só. Sim. E isso gera dor, desconforto, assusta, principalmente na forma como eles repassaram, né? Que foi da noite pro dia. Então, assim, inclusive a gente não sabia se ia continuar parceiro e a gente continuou, graças a Deus, né? Então, hoje nós somos uma das poucas empresas no Brasil que ainda opera negócios de VMware, né? Então,
gera esse desconforto, mas a gente entende junto com o time comercial, a gente consegue desenhar o melhor cenário para você, cliente, né? Então, temos que rodar um script no ambiente, né, Ju? Isso Sim. é requisito para renovar o ambiente antigo para o modelo novo. Nós precisamos executar um script lá no teu vCenter para poder pegar exatamente o que você usa de produto. Temos cases de clientes com uma gama absurda de produtos que não estavam sendo utilizados e eles estavam renovando anualmente, né, Ju? Exato. Então a gente conseguiu reduzir, fazer uma economia, porque hoje aqueles produtos não são mais comercializados, o cliente não usa, e a gente consegue baixar o preço em muitos casos. Só que tem que ser feito esse projeto de engenharia consultiva e comercial no início do projeto. Então não ficou mais caro para todo mundo. Existem casos e casos. E um ponto importante que eu acabo acompanhando também, não existe mais um valor padrão, né? Cada empresa tem um valor específico, um pacote específico. Exato. Para... Antes tínhamos o preço de lista, né? Chamava assim. Hoje isso não existe mais. Então é desenhado exatamente para o teu ambiente, para aquilo que tu tem. Por isso que é importante fazer esse trabalho, né? Rodar um script, conversar sobre o que você almeja da solução, né? Entender ali a necessidade técnica do que precisa, do que vai ser utilizado, para que a gente veja ali as armas que a gente tem, para que o cliente seja melhor atendido, com o melhor preço possível, né? E utilize uma solução de ponta do mercado, né? Sim. E o cliente, ele tá olhando na internet, né? Em fóruns de discussão, tá caro, VMware, vamos migrar, mas escuta antes a gente, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês a entender, criar uma alternativa, né? E se a alternativa não for ficar com VMware, a gente pode te ajudar indo para um Proxmox, para qualquer outra solução, porque a gente tem esse know-how para ajudar, né? Mas escuta o nosso time e a gente consegue fazer uma pré-análise e auxiliar na decisão. Queria agradecer imensamente aí pela presença do Benício, Eduardo Godoy, pela Juliana. Obrigado pela audiência no quarto Cloudcast e até a próxima.